Em 28 de julho de 1920, às 19 horas, mais precisamente, do Gabinete de Leitura Camocinense, foi fundada a augusta e respeitável Loja Maçônica Deus e Camusim, número 964, sob os auspícios do Grande Oriente e Supremo Conselho do Brasil, por iniciativa do italiano João Batista Gysi, o qual chegou nesta cidade litorânea pelo Atlântico, instalando nesta urbe uma fábrica de sabão, na rua 24 de Maio, esquina com a rua Alcindo Rocha, sendo um apaixonado pela maçonaria, falecido em 17 de junho de 1933. João Batista Gysi, grau 33, juntamente com os irmãos Benedito Bernardo da Silva, Érico de Paiva Mota, Francisco Cavalcante, José Mendes da Silva, Antônio Francisco dos Santos Júnior, Arthur Lemos Pinto, José Vitorino de Menezes, reuniram-se com o fim de fundar, neste Oriente de Camusim, uma loja maçônica em benefício da Sublime Ordem, incentivando o seu progresso, indo ao encontro de profanos de elevada posição social, desejosos de se filiarem à maçonaria. Expostos os objetivos, e após aprovado por todos os presentes, organizada e composta, a loja em conformidade com a Constituição e Regulamento Geral da Ordem. À época, em seguida, foi constituída a sua diretoria provisória, a qual ficou assim composta: Venerável Mestre João Batista Gysi, primeiro vigilante, José Mendes da Silva, segundo vigilante, Érico de Paiva Mota, orador, Benedito Bernardo da Silva, secretário, Francisco Cavalcante, tesoureiro, José Vitorino de Menezes, cobridor, Antônio Francisco dos Santos Júnior. Após a lavratura do ato de regularização pelo Grande Oriente do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1921, veio ao Oriente de Camusim, mais precisamente em 13 de novembro de 1921, uma comissão regularizadora, presidida pelo delegado do Supremo Conselho do Brasil, para dar regularização a esta oficina. Na oportunidade, o venerável mestre irmão Gysi passou o malhete ao irmão delegado. Ocuparam os cargos de primeiro vigilante e segundo vigilante os irmãos Álvaro Eine, ex-prefeito de Fortaleza, e Otávio Ferreira, respectivamente. Em seguida, os irmãos Álvaro Eine, representando as lojas Porangaba, Igualdade e Liberdade do Oriente de Fortaleza. O irmão Érico de Paula, representando a loja Ordem e Justiça do Oriente de Quixadá. E o irmão Couto Fernandes se manifestaram sobre o acontecido, sobretudo parabenizando o esforço do irmão Gysi, que de forma ousada havia fundado no seio da sociedade profana camucinense uma célula maçônica para congregar homens de valor e voltados à prática da virtude e da benevolência. Logo depois de encerrada a sessão regularizadora da oficina, na mesma data, ou seja, 13 de novembro de 1921, foi realizada a primeira sessão magna de iniciação ao seu quadro, sendo iniciados 6 profanos: João Batista Veras, José Carlos Veras, Alfredo Otton Coelho, Francisco Menescal Carneiro, Francisco Nelson Pessoa Chaves e Horácio Pessoa, e com estes obreiros em seu quadro, em 17 de junho de 1923, foi eleita e empossada a sua primeira diretoria oficial, assim composta: Venerável Mestre João Batista Gysi, primeiro vigilante, Antônio Francisco dos Santos Júnior, segundo vigilante, Francisco Menescal Carneiro, orador, Francisco Lemos Duarte, secretário, Horácio Pessoa, secretário adjunto, José Torquato Praxedes Pessoa, tesoureiro, Alfredo Otton Coelho, hospitaleiro, José Nicolau Cavalcante, chanceler, Joaquim Francisco da Fonseca Coelho,
Primeiro esperto, João Batista Veras. Segundo esperto, José Carlos Veras. Cobridor, João Guimarães da Silva. Mestre de cerimônias, Francisco Nelson Pessoa Chaves. Não obstante as dificuldades da época, a loja Deus e Camusim, que ainda não era a número 1, cresceu rapidamente. Um ato marcante em sua longa história foi a adesão ao movimento Mário Berg. Após este ter lançado um manifesto dirigido aos poderes públicos da nação e aos maçons brasileiros, apresentando, entre tantas razões, profundos interesses de que os grandes núcleos maçônicos estaduais se transformassem em grandes lojas, para que nós, brasileiros, não perdêssemos o reconhecimento internacional. Vale salientar que a loja Deus e Camusim foi a primeira no estado do Ceará a abraçar tal movimento, a qual desligou-se do Grande Oriente do Brasil em 23 de julho de 1927, filiando-se em seguida à Grande Loja da Bahia, em 29 de setembro do mesmo ano, tendo em seguida recebido sua carta constitutiva provisória da Grande Inspetoria Litúrgica da Bahia, em 4 de março de 1928. Aquela época, das lojas maçônicas existentes na capital, uma delas, a Porangaba, comungava com a Deus e Camusim nos mesmos propósitos de filiação ao sistema de grandes lojas encetado por Mário Berg. A loja Porangaba desligava-se do então Grande Oriente do Brasil e filia-se à Grande Loja da Paraíba. Os valorosos irmãos Álvaro Nunes Weine, Capitão José Rodrigues da Silva, Teodoro Cabral e outros fundaram a loja Fortaleza, com os obreiros do quadro da loja Porangaba. Eram agora 3 lojas, e juntas fundavam a nossa potência maçônica Grande Loja Simbólica Escocesa do Ceará, recebendo os números de ordem 01 para a loja Deus e Camusim, 2 e 3 respectivamente para as lojas Porangaba e Fortaleza. Assumiram os cargos de grão-mestre e grão-mestre adjunto os irmãos Álvaro Nunes Weine e João Batista Gize, respectivamente. Outro importante acontecimento na história da loja Deus e Camusim número 1 ocorreu em 21 de junho de 1948, na sessão solstício de inverno, a Grande Loja do Ceará, tendo à época como grão-mestre o irmão Júlio Viana da Silva Tavares, concedeu o título de Grande Benemérita à augusta e respeitável Loja Simbólica Deus e Camusim número 1, através do decreto número 95, de 30 de junho de 1948, considerando os méritos e os relevantes serviços prestados à ordem maçônica. Apesar dos esforços dos irmãos, a loja Deus e Camusim número 1 viveu seus momentos difíceis, tanto é que em 1959 abateu colunas e após alguns anos, na tentativa de reabrir suas portas, o grão-mestre à época Antônio Chagas Filho, juntamente com o parste grão-mestre Germano Machado Holanda e os irmãos João Higino, José Ximene Soares, Pedro Aragão, João Carneiro e outros irmãos, criaram o Triângulo Maçônico, que era composto pelos 3 últimos mencionados. Graças ao empenho destes, o Triângulo logo prosperou, dando motivos para o tão sonhado soerguimento da loja Deus e Camusim número 1, o qual ocorreu em 4 de maio de 1968. Estando como venerável nosso brioso irmão José Ximene Soares, o qual presidiu esta loja por 7 mandatos consecutivos. Vale ressaltar que em 1970, a loja Deus e Camusim número 1, já passando por momentos de prosperidade, comemorou com brilhantismo o seu 50º de fundação. A loja Deus e Camusim número 1 chegou a promover o desenvolvimento maçônico em toda a região norte do estado,
sendo responsável pela fundação de lojas maçônicas em outros orientes, como no caso das lojas Acácia e Fraternidade Grangense número 104, fundada em 19 de outubro de 1990, e a loja Deus e Fraternidade Martinopolense número 131, fundada em 27 de julho de 2001. Toda esta evolução transcorrida pela loja Deus e Camusim número 1 ocorreu graças à competência e determinação de seus veneráveis, que, em reconhecimento a isto, em novembro de 1994, através do venerável, o irmão José Gildo Soares de Lima, foi outorgado o título de venerável de honra ad vitam aos irmãos Edilson Veras Coelho, Manuel Araújo Coutinho, Aristóbulo Primo de Carvalho, José Alencar Lima, Raimundo Euclides da Ponte, Luiz Silva Duarte e Leude Rego Carvalho. Ainda marcando sua longa história, ficaram registradas as comemorações dos seus 75 anos de fundação. Durante as festividades, o venerável irmão José Gildo Soares de Lima promoveu, juntamente com seus obreiros, diversas atividades, como palestras, inauguração do marco maçônico na entrada da cidade, iniciações e o banquete festivo. Outro fato importante na história da loja maçônica Deus e Camusim, número 1, foi a fundação do capítulo Cavaleiros de Camusim, número 1013, firmado pelo grande mestre nacional da Ordem Demolei, Paulo Henrique de Ataíde Pereira. As festividades do centenário foram abertas em julho de 2019 e concluídas em 2020, embora de maneira cautelosa e sublime, em observância às normas sanitárias vigentes devido à pandemia. Agora, em 2021, é chegada a hora de comemorarmos os 101 anos de fundação, momento este que, novamente respeitando e zelando pela segurança e saúde dos irmãos, porém importante pela data e pela continuidade do fortalecimento de nossas colunas. Ainda por ocasião das comemorações de seu centenário, a augusta, respeitável e benemérita Loja Simbólica Deus e Camusim número 1 foi homenageada pela grande loja maçônica do estado do Ceará, através de seu grão-mestre, irmão Narcísio Dorta Hernandes Filho, com a outorga do título de Grande Benfeitora, em reconhecimento aos relevantes e significantes serviços prestados à maçonaria cearense, bem como realizou o lançamento do selo postal personalizado, comemorativo aos 100 anos, diretamente de Brasília, no Distrito Federal, via Correios e Associação Brasileira de Filatelia Maçônica. Toda esta trajetória de glória obtida ao longo desses anos deve-se ao elevado idealismo maçônico, determinação, dedicação, esforço e luta de seus obreiros, liderados por todos os veneráveis que muito bem souberam empunhar o malhete maior desta loja, os quais foram, de 1920 a 1923, João Batista Gise; de 1923 a 1924, Antônio Francisco dos Santos Júnior; de 1924 a 1925, João Batista Gise; de 1925 a 1926, Horácio Pessoa; de 1926 a 1927, João Batista Gise; de 1927 a 1928, Horácio Pessoa; de 1928 a 1929, Alfredo Otton Coelho; de 1929 a 1934, Horácio Pessoa; de 1934 a 1935, Lamberto de Oliveira Sales; de 1946 a 1948, Horácio Pessoa; de 1948 a 1949, João Batista Sena; de 1949 a 1951, Horácio Pessoa;
De 1951 a 1952, João Batista Sena. De 1952 a 1953, Antônio Façanha. De 1953 a 1954, João Batista Sena. De 1954 a 1955, Antônio Façanha. De 1955 a 1958, Raimundo de Souza Cavalcante. De 1959 a 1960, José Chimendes Soares. De 1968 a 1974, José Chimendes Soares. De 1974 a 1976, Antônio Rodrigues Martins. De 1976 a 1978, Mário Aguiar Coelho. De 1978 a 1980, Edilson Veras Coelho. De 1980 a 1982, Manuel Araújo Coutinho. De 1982 a 1984, Aristóbulo Primo de Carvalho. De 1984 a 1986, José Alencar Lima. De 1986 a 1987, Antônio Correia da Silva. De 1987 a 1988, Raimundo Marques Carneiro. De 1988 a 1990, Raimundo Euclides da Ponte. De 1990 a 1991, Francisco Raimundo Lima Chaves. De 1991 a 1992, Francisco Ricardo Pinto Neto. De 1992 a 1994, Luiz Silva Duarte. 1994, Leude Rego de Carvalho. De 1994 a 2000, José Gildo Soares de Lima. De 2000 a 2002, José Glaucio de Lima. De 2002 a 2004, Paulo Augusto Ferreira. De 2004 a 2005, Fabiano Fontinelli Melo. De 2005 a 2006, José Gildo Soares de Lima. De 2006 a 2008, José Albiratã Pimentel Fernandes. De 2008 a 2010, José Glaucio de Lima. De 2010 a 2011, Francisco Alencar Martins. De 2011 a 2014, José Gildo Soares de Lima. De 2014 a 2018, Antônio Rogério Dourado. E de 2018 até os dias de hoje, José Gildo Soares de Lima. Somada à dedicação e o dinamismo desses veneráveis, a augusta, respeitável, benfeitora e benemérita e centenária Loja Simbólica Deus e Camusim número 1 conta ainda com as cunhadas que integram o Grupo das Abelhas e desenvolvem importantes trabalhos no âmbito social e filantrópico. Eis aí o histórico da número 1 da grande loja maçônica do estado do Ceará. Caros e caríssimos irmãos que pertencem à loja da maçônica Deus e Camusim, número 01, é com imenso prazer que nessa data em que comemoramos o aniversário dos 101 anos de sua fundação, desejo me congratular com todos os seus obreiros. Quão justo e merecido é comemorar essa data histórica, quando exatamente na noite de 28 de julho de 1920, sobre o brilhar do luar e sobre as águas do mar camocinense, o italiano João Batista Guise, juntamente com outros valorosos irmãos, fez surgir uma nova estrela na maçonaria, gerando a verdadeira luz para a alegria da família maçônica universal. É com imensa satisfação
e compartilho desse sublime momento, desejando a todos seus obreiros que continuem enchendo-nos de orgulho no desbastar da pedra bruta, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela igualdade para o bem da pátria. Ao grão-mestre da grande loja do Ceará, irmão Narciso Dória, ao venerável da loja aniversariante, irmão Gildo Lima, desejo um nobre e dignificante trabalho, e que liderem e avancem pelos caminhos das ideias e do conhecimento para o bem de nossa ordem e da humanidade. Aos seus obreiros e visitantes, a minha saudação a todos e um tríplice e fraternal abraço. Saúde, força e unidade.